Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mengão em Cortes. Vamos ver aqui um corte do programa Jogo Aberto. Renata Fã e sua turma, vamos assistir aqui juntos, ver o que é que eles falaram sobre essa vergonha aí da arbitragem de ontem. O Flamengo saiu vencedor do duelo, primeiro jogo da Libertadores, das quartas de finais, jogo de ida. O Flamengo vencendo de 2-0 e a arbitragem faz realmente uma lambança, uma palhaçada, e toda a sua equipe também, né? Não só o árbitro principal, o quarto árbitro aí, segundo informações, o quarto árbitro avisando ao técnico do Estudiantes aí para retirar um jogador que já estava amarelado, que estava fazendo muita falta, senão ia ser expulso, coisa que não pode acontecer, né? Uma arbitragem intervir nesse tipo de situação. Árbitro expulsou o Plata e ele recebeu a falta. O juiz invertendo cartões. A Arrascaeta tomou uma entrada criminosa ainda no primeiro tempo. Rapaz, uma vergonha. A arbitragem veio realmente para bagunçar o jogo. Mas vamos ver aqui o que o pessoal do Jogo Aberto analisou. Lembrando que aí embaixo na descrição vai estar o link do programa. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, nos dê essa moral. Curta, compartilha. Aí na lateral aí de lado aí tem um QR Code se você quiser apoiar o nosso canal. Não tem nenhuma obrigação, mas a gente agradece demais aí pela sua colaboração para melhorar aqui os conteúdos. E vamos aí às informações, as análises do Jogo Aberto, opiniões aí de Renata Fã e sua turma. Vamos falar do Flamengo que venceu 2-1 para cima do Estudiantes. O problema foi a expulsão do Plata, a arbitragem colombiana de Andrés Rojas e as reclamações. E uma vantagem que ficou um pouco menor para a volta. O maior público da história do novo Maracanã. 71.977 torcedores estiveram presentes. A festa estava montada e pareceu que iria ser uma noite tranquila, quando Pedro, com apenas 15 segundos de jogo, abriu o placar. Foi o gol mais rápido da história do clube na Libertadores. Não demorou muito para sair o segundo. Aos 8 minutos, Ayrton Lucas cruzou e Varela pegou de primeira para ampliar. A vantagem no primeiro tempo poderia ter sido ainda maior. O Flamengo empilhou chances. Na melhor delas, Pedro recebeu dentro da área, cortou a marcação, mas bateu em cima de Muslera. No último lance da etapa inicial, Samuel Lino ainda caiu na área, pedindo pênalti de Piove, mas a arbitragem mandou seguir. O ritmo caiu no segundo tempo. O time de Felipe Luiz criou bem menos, até que aos 36 minutos, um lance capital. Após disputa com Facundo Rodrigues, Plata acabou recebendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Os rubro-negros ficaram revoltados, queriam pênalti em cima do equatoriano. O Plata não faz falta em hora nenhuma, ele projeta o pé na bola para poder jogar e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele. Como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata? Isso tá na minha cabeça, não sai. A partir daí, o Estudiantes foi para cima. Na primeira chance, Carrijo cabeceou e Rossi espalmou para escanteio. Depois de uma cobrança curta, a bola foi lançada na área de novo e sobrou para Carrijo diminuir já aos 46 minutos. Na súmula, foi dado gol contra de Léo Pereira, mais reclamação. Agora de um possível toque no braço. E poderia ter ficado pior se Lucas Alário tivesse desviado esse cruzamento. O principal assunto na zona mista do Flamengo foi a atuação da arbitragem. O diretor de futebol, José Boto, prometeu fazer uma reclamação formal junto à Conmebol. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Isto não se pode repetir. O que você escutou ali
né, no túnel ali do quarto árbitro Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por... Essa entrevista aí é o Vinha falando sobre a questão do quarto árbitro, né? Vamos ver aí. O árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso. No lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. Apesar de todas as reclamações e do balde de água fria, no fim, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima quinta-feira, em La Plata, para voltar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus... Como falei, esse árbitro ele estava na geladeira, ele tinha pegado uns ganchos aí. E aquele lance lá do quarto árbitro, o banco do Flamengo viu essa situação e tem uma imagem na própria ESPN, que foi o canal que transmitiu o jogo. Ele passa realmente o quarto árbitro conversando com o técnico, né? Então o Flamengo não iria inventar uma situação dessa não, isso aí é inadmissível, né? Livre. Indignadíssimo, deu uma coletiva furioso, porque o Flamengo realmente deu pinta que golearia. Seria um jogo para muitos gols, por um placar elástico. E aí, numa dessas, você pode pensar com mais carinho no clássico diante do Vasco, já pode até poupar um ou outro jogador na Argentina. Só que a realidade é boa para o Flamengo, ganhou o jogo, mas é um placar que ainda dá esperança também para o Estudiantes. E o problema todo é a atuação da arbitragem. Não só o Felipe reclamou, a diretoria, os jogadores reclamaram, a conduta, a postura, as decisões, a tomada também. Quando você vê um lance que a gente vai começar a analisar agora, no Samuel Lino, no finalzinho do primeiro tempo, em que não é marcada uma penalidade, já começa, mas como assim? Não tem VAR, não tem revisão? Ronaldo, realmente o jogo poderia ter sido apenas em campo, o Flamengo poderia, tá aí esse é o lance, Teve o toque aí, né? Aí teve o toque também. E o VAR tem que chamar, e pelo menos é o que está na regra, né? Vamos dizer assim, que agora a regra é o VAR mexer. Mas eu achei muito estranho, muitas coisas que aconteceram nesse jogo chamou atenção pela a ausência do VAR, a ausência da arbitragem. Então o Flamengo sucumbiu a isso. Agora, o que tem que ficar atento aí o Felipe é o seguinte, no segundo tempo, teve muita individualidade esse time do Flamengo. Individualidade perto próximo ao gol, ela não surtiu efeito. Porque o Pedro, algumas vezes, preferiu chutar no gol do que fazer o passe para quem estava melhor posicionado. Então, é uma coisa que o Flamengo tem que estudar, porque é um time muito... que no coletivo é muito forte, a gente sempre falou aqui. No individual também, jogadores acima da média. Mas quando isso começou a surtir efeito no Flamengo, já com o primeiro minuto já saiu o gol, que foi o toque de bola, a presença. E no segundo tempo, muita gente quis aparecer para fazer o gol. E muitas vezes a opção não era a opção que tinha, tudo bem que eram tudo atacantes ali, não era chutar, era servir. E tentaram chutar no gol. Então acho que o Felipe tem que ver esse tipo de coisa. Agora, da arbitragem, péssima. Eu espero que esse cara não apite aqui no Brasil nunca mais. Isso que a gente reclama da nossa arbitragem, né? Não, A arbitragem sul-americana também é complicada. Esse lance você marcaria pênalti, Edu? Eu marcaria, Renato. Porque o Samuel está em velocidade dentro da área e qualquer toque que você tenha no atacante vai ter o deslocamento realmente. Então, realmente tocou no joelho ali do adversário do Estudiantes e, para mim, pênalti. Ele estava com a bola dominada, entrando na área, Cicinho. E aí? Não tinha porquê, né, ele optar pelo pênalti. Na verdade, ele foi realmente tocado, o pé dele bateu no joelho do adversário, então eu também daria pênalti. Mas vale ressaltar, o time do Flamengo é tão bom que, mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada, a má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Então, assim, para você ganhar do Flamengo, vai ter que árbitro novamente, fazer alguma coisa, porque o Flamengo não vai perder com facilidade, mesmo com toda essa displicência na qual alguns jogadores não tocou a bola na hora de finalizar, o Flamengo ainda ganhou, o Flamengo ainda foi soberano. Então, assim, o Flamengo é um...
Esse lance aí que eles estão comentando de Lino, que foi derrubado na área do Estudiantes, o Lino é um jogador habilidoso que ele não iria cometer essa questão de trocar uma possível chance de gol por um pênalti. Ele foi tocado, ele foi derrubado, foi pênalti e a arbitragem não deu, né? Mais um erro aí da arbitragem. Sério candidato a passar para a semifinal. É que todo mundo imaginava, até pelo jogo construído, um gol com 15 segundos do Pedro, que seria bem mais tranquilo o placar. Agora, o Plata é um jogador super importante no esquema tático, na montagem desse time, e é uma válvula de escape também ali no ataque. E ele acaba se envolvendo nesse lance em que, na minha opinião, ele foi atingido e o árbitro dá o segundo amarelo. Ele já tinha tomado um cartão amarelo e era o segundo amarelo, por isso que o VAR não pôde interferir, porque era um lance de cartão amarelo e não de vermelho direto. Então ele acaba tomando esse segundo amarelo, expulso, e a reclamação também de um pênalti aí no lance. Várias reclamações. O cartão, a penalidade, a falta que foi cometida pelo jogador do Estudiantes e não pelo atleta do Flamengo. Edu, uma confusão daquelas. E aí ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Nato, o que podia fazer é reclamar, como aconteceu depois do jogo, porque ali na hora não tem realmente. Agora, o que o VAR está fazendo ali? Por que não chamou o árbitro para revisar o lance, né? O que aconteceu? Opa, peraí, a bola bateu na mão do zagueiro do Estudiantes, entendeu? O VAR teria condições, Renata. Exatamente, essa questão aí do Plata, desse lance do Plata, se olhar direitinho o lance, não teria sido pênalti porque o pé estava fora da área, mas foi pênalti porque tocou na mão do jogador do Estudiantes. Então, esse detalhe aí é que passou despercebido, por exemplo, até mesmo na transmissão do jogo, né? E aí eu acredito que essa mão aí iria anular toda a situação de cartão do Plata. Aí se iria ser pênalti ou não, não sei. Mas se tivesse tido essa questão aí do toque de mão, eu acredito, na minha opinião, o VAR deveria ter checado, ter chamado o árbitro para essa situação. E aí, mão dentro da área, pênalti. Quer dizer, mais outro pênalti, né? De estar vendo essa imagem. O juiz não. E também ia estar revendo esse lance da falta, que não foi falta realmente do Plata, e sim do jogador do Estudiantes, porque chutou o pé do Plata. Então são várias sequências de erros que acabou atrapalhando a equipe do Flamengo, mas eu estou junto com meus amigos aqui. O Flamengo é superior à equipe do Estudiantes. Eu acredito assim, que lá vai ter mais facilidade, olha só, Ronaldo, do que teve aí no Rio de Janeiro, principalmente no segundo tempo. Porque aí no segundo tempo a equipe do Estudiantes gostou do jogo, né? Depois dessa expulsão, aí sim foi pra cima, fez o gol no final do jogo. Mas foi vantagem numérica, né? Tinha um jogador a mais espaço. O Flamengo normalmente, como ele é postado, a defesa do Flamengo é excelente. O meio-campo a mesma coisa e o ataque, ele é muito equilibrado. E aí no finalzinho sofre a pressão do adversário em casa por conta desse nervosismo, dessa paralisação, desse jogador a menos, Cicinho. Tudo no final ficou realmente desfavorável pro Mengão. Ficou, mas o Flamengo também, mesmo com um jogador a menos, ele tinha totais condições de manter a posse de bola, porque tem jogadores para isso, né? Então o Flamengo foi pressionado. Na verdade, assim, Renato, o Flamengo estava tão confiante no futebol dele que demorou a reclamar do árbitro. Se o Flamengo tivesse pressionado no início, mostrando para o árbitro também que ali quem comandava também seriam eles, talvez a postura do árbitro teria sido diferente. Só que o árbitro apitava, ninguém pressionava exatamente pela superioridade, pelo momento do Flamengo. E aí, como começou a reclamar, acredito que foi um pouco tarde. Mas assim, o Flamengo aprendeu com isso, sofreu desnecessariamente e acredito que no jogo da volta também, como o Edu falou, vai vencer fácil, porque tem muitos jogadores para isso, tem jogador para substituir o Plata à altura. Vale ressaltar que esse Flamengo aí não é um time que joga só não, porque o Plata tomou o segundo cartão, porque é um time também que os atacantes defendem, os atacantes correm atrás da bola, os atacantes marcam bem, então é um Flamengo que no meu ponto de vista é bem completo e bem a cara do Felipe Luiz. E aí agora a gente tem um outro lance bem polêmico, o gol do Estudiantes, um gol em que nitidamente a bola, a gente vai mostrar aí, ela bate na mão antes da finalização, até foi dado gol contra, não é do Léo Ortiz. E nada, a revisão do VAR não existiu. Olha lá.
Foi um passe de mão aí. Pode ver que o zagueiro faz o cabeça. Não, fora, foi o Arthur, né? O Ayrton, né? Que cabeça. Com relação a esse lance aí, de fato eu tenho dúvida. Eu acredito que bateu aí parte do ombro do jogador do Flamengo. Não ficou tão nítido essa questão da mão, né? Mas como a mão do lance da expulsão. Essa daí cabe uma análise mais aprofundada. Se eu não me engano, tenta tirar a bola lá. Ele joga pra dentro, pega no braço e a bola foi um passe. E aí ninguém... E aí já não é um movimento natural do corpo, não tem né? como, Já porque essa bola ela desvia e vai e ela sobra pro atacante fazer o gol lá. E aí também fica a dica pra vocês do Flamengo aí, vocês são malandros. Não começa o jogo, velho. É apita, então sai de perto da bola. Fala, não, vai ver o VAR lá que ela pegou na mão. Ou ninguém viu, ou quem tava dentro do campo não viu isso. Eu acho que já estava todo mundo tão pilhado com a arbitragem. Mas, na verdade, tem que ser checado. Todo lance de gol é checado. E como é que não viram isso? E falaram também, né, que o quarto árbitro falou assim, ó, tira aquele jogador lá porque ele vai ser expulso. Estão falando no jogo, tira lá porque vai ser expulso. No intervalo, uma das... Porque, pô, isso não se faz. Uma das reclamações do Flamengo. O Vinha, que é jogador uruguaio e compreende perfeitamente o idioma que é o dele, ouviu o quarto árbitro dizendo para o banco lá do Estudiantes que o jogador estava fazendo muitas faltas, que o jogador estava com perigo de ser expulso, deu esse alerta. Que isso? É absurdo isso, Renato. É que assim, se isso for comprovado, tem que ser comprovado. Essa é uma reclamação que eles estão afirmando isso. O Flamengo não iria causar confusão e nem iria inventar uma questão dessa, né? Que teve aí até, eu vi isso na ESPN ontem, que inclusive transmitiu a partida, que eles têm uma imagem que há um diálogo longo entre o quarto árbitro, o treinador e o Domingues, mas não dá para comprovar que é isso, mas poderia ser isso. Então, aconteceu com o Flamengo. Isso é importante também o quê? Levantar isso daí e ressaltar o quê? O Palmeiras também, que pode vir a ser prejudicado, porque quando pega árbitros mal intencionados, acaba generalizando, né? A questão de Argentina, Brasil tem toda essa rivalidade, então Palmeiras, tome muito cuidado também com a arbitragem. O Flamengo caiu no Arapuca então ontem, porque o quarto árbitro estava falando que o outro mandar tirar, organizando fora. E dentro, esse juiz já pegou uma geladeira enorme, esse cara aí. E tá voltando de geladeira. E atenção, conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada. Eu recebi, antes do programa Jogo Aberto, eu recebi aqui no aplicativo de mensagem um vídeo falando sobre essa questão da Conmebol, o lance do VAR. Vou tentar colocar aqui para vocês. E ela divulgou, inclusive, o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador então. pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro, ele... É isso mesmo aí, eu só não lembrava o ano, mas eu lembro dessa situação aí. Teve na época no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem. E o erro o árbitro vai pra geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, que ele já ficou um tempão afastado. Mas eu tô dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já tá ali falando para tirar um jogador, porque já tá sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo e ir pra cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante pro Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. Agora, Grenal. Pois é, pessoal. Isso aí foi mais um corte do programa Jogo Aberto. Eu vou tentar aqui pegar aqui esse vídeo do VAR. Deixa eu tentar pegar aqui da Conmebol, né? Falou aqui
sobre o lance aí, né? Sobre essa falta, Conmebol aí falando que Conmebol Libertadores do que aí eu já coloco aqui para vocês. Já peço aí para você se inscrever, curtir, compartilhar. Vou tentar aqui colocar aqui. Eu vou cobrir aqui o máximo que eu posso de imagem por conta dos direitos autorais, mas é só para vocês verem a questão aqui do áudio. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Conmebol Libertadores. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá. Conmebol Libertadores 2025. Partida: Flamengo versus Estudiantes de La Plata. No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes dentro das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. Na continuação, os áudios e vídeos do VAR. Sigue. Sí. Sigue. Cuidado. Sigue, vamos, sigue, cuidado con los brazos, vamos. Sigue, 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 nada, Sigue. Si la entrada. ¿Quién? Sigue adelante, por favor, que es 50, esta afuera del área. 50. Lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Dame la close-up. ¿Quién patea? ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Estoy viéndole al revés. Ay, no puede entrar. Juega balón el 50. Sí, fuera del área. Sí. Sigue adelante. Espera. Sí, es fuera del área. Fuera del área. Não tenho como entrar aí. Eles analisaram, Sim, realmente vamos. foi fora da área. Isso aí também eu achei que foi fora da área. Mas é isso aí, pessoal. Foi uma vergonha. Eu sei que o Flamengo no segundo tempo
No segundo tempo entrou um pouco diferente, mas Felipe Luiz aí já tinha feito as substituições. Eu acredito que o Flamengo ia fazer o terceiro, em consequência aí poderia vir um quarto, mas esse lance aí foi lance fundamental. Mas enfim, pessoal, se você gostou do vídeo, deu uma curtida aí, ajuda muito. Faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e recomenda para mais pessoas, nos ajuda bastante. Tem aí o QR Code se você quiser apoiar, sentir a vontade de apoiar nosso canal. Coloca aí a câmera do seu celular, aponte aí pro QR Code e nos apoie. O link aí do Jogo Aberto vai estar na descrição. Esse aí foi mais um vídeo. Mengão ganhou, os rivais aí secaram, mas não teve jeito. E quinta-feira que vem a gente ganha lá também e vamos aí em busca da glória eterna. Saudações rubro-negro e até o próximo vídeo.